Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos falar sobre a psoríase, uma doença não contagiosa que ainda envolve muito tabu. Vamos conversar também sobre a lei que dispensa em órgãos públicos a apresentação de documento autentificado que vai simplificar as formalidades e desburocratizar os processos para o cidadão. A Sociedade Brasileira de Dermatologia fez no último mês uma campanha de conscientização sobre a psoríase, uma doença ainda pouco conhecida e ainda carregada de preconceito. Vamos destrinchar o que é a psoríase? Então, a psoríase, Miguel, é uma doença inflamatória da pele. Ela acomete, por incrível que pareça, mais ou menos 1% da população mundial. Então, é um número expressivo, né? E a gente precisa desmistificar um pouquinho falando sobre ela. Mas uma doença, ela vem de vírus, vem de infecção, vem de contágio? Não, ela não é contagiosa, ela não advém de vírus ou bactérias, ela é inflamatória da pele. A gente ainda não sabe o mecanismo exato que desencadeia a doença, mas ela pode aparecer em qualquer indivíduo, de indivíduos jovens geralmente, mas podem acometer os extremos de idade também, de crianças e idosos também. Mas não tem nenhum agente que a gente identifique como causador. E ela pode ser confundida com uma outra doença, um outro sintoma? Pode ser confundida porque ela acomete regiões como couro cabeludo, por exemplo, unhas, então ela pode ser confundida com outras doenças. Por exemplo, a caspa, dermatite seborreica, pode ser confundida com um caso de psoríase e o paciente vai protelando, não procura o dermatologista e o processo piora. Outra doença que pode confundir com a psoríase é a micose das unhas, porque a psoríase também pode acometer as unhas dos indivíduos e isso também pode piorar e causar deformidades nas unhas dos pacientes. E ela pode avançar, como a senhora falou? Pode tornar-se mais grave, mas existem várias opções de tratamento. E, inclusive, no último mês de outubro, foram incluídas novas medicações no tratamento da psoríase que vão ser contempladas pelo SUS também. Então, os pacientes acabam se beneficiando. É um tratamento caro, longo? Depende do estágio, do grau da psoríase. Se for uma psoríase leve, com poucas lesões, o tratamento normalmente não tem custo alto. A gente usa medicações tópicas normalmente, medicações de aplicar, que aí controla tranquilamente a doença. Mas se ela vai se tornando mais grave, com acometimento articular também, que pode acontecer com dores nas articulações, que a gente chama de artrite psoriásica, a gente às vezes tem que associar medicações via oral, que essas medicações podem ter custo elevado. Então, uma coisa que parece boba, né, banal, ela realmente pode avançar e complicar a vida do paciente. Pode causar deformidades articulares mutilantes, inclusive, se não tratados. E aí confunde ainda mais o diagnóstico, né? Confunde com outras doenças reumatológicas, né, com artrites, reumatoides e outros problemas articulares. O estado emocional, ele influencia no agravamento ou no aparecimento? Boa pergunta, Miguel. Influencia porque ela piora. Estresses emocionais intensos costumam piorar a psoríase. E a gente também costuma relatar outros fatores que podem causar piora do quadro, que é o uso de algumas medicações antihipertensivos, remédios psiquiátricos também podem piorar o quadro de psoríase. Além de ser uma doença, vamos dizer assim, que não traz conforto, ela influencia no cotidiano do paciente, tem toda essa problemática do diagnóstico. E se não for preciso, termina complicando ainda mais a vida do paciente. Isso. Os pacientes já chegam no consultório já bem abalados. Muitas vezes afetam as suas atividades sociais, não deixam de sair de casa, usam roupas que cobrem mais a superfície da pele. Então, a gente tenta confortá-los, dizer que tem opções de tratamento e informar as pessoas e as pessoas da família e contatantes que convivem com aqueles pacientes que não é contagiosa. Então, se você pegar, abraçar, você não vai pegar. Como é que a gente pode, o médico conhece, né? O que é uma caspa, o que é uma psoríase, o que é, por exemplo, um paciente que está acamado e que às vezes
higiene não colabora com o estado de saúde dele. Como é que pode diferenciar? A gente tem o olho clínico já treinado durante todo o tempo de formação, né? Então a gente consegue diagnosticar a maioria dos casos apenas examinando clinicamente. A descamação da caspa é uma descamação mais fina, é mais disseminada no couro cabeludo, enquanto na psoríase são escamas mais grossas e mais aderidas e podem ser mais localizadas. Então, dicas como essas a gente consegue normalmente diferenciar. Mas tem casos realmente que quando é entre um e outro, entre um extremo e outro, a gente tem que recorrer a alguns exames, como biópsia de pele, de couro cabeludo, para fechar esse diagnóstico. Outros exames, como sangue, né, e pode ajudar nesse diagnóstico? Ajudam menos do que a biópsia. A biópsia para a gente é mais importante, porque a gente encontra algumas características na pele de um paciente com psoríase que são mais específicas. E geralmente o paciente demora muito aí, porque ninguém vai para um médico procurar tratamento por conta de uma caspa, ou por conta de um ferimento que daqui a pouco sara, né? Às vezes eles demoram, vão retardando, vão se automedicando, que é uma prática muito comum. Às vezes vão na farmácia, pedem dica ao farmacêutico, mas a gente não indica essa prática. É melhor que procure o dermatologista, mesmo que o quadro ainda esteja no início, porque é mais fácil a gente tratar e controlar. Já teve caso de professora, diante de um quadro como esse, o aluno reclamar e simplesmente um sabão de coco resolver, por conta da higiene, não é a psoríase, mas ela confunde, chega a se conflitar? No caso de higiene, não. A psoríase não tem nenhuma relação com questão de higiene. É uma doença inflamatória da pele mesmo, que não tem a ver com a higiene. A senhora falou de produtos usados aí, de automedicação, que podem prejudicar. Por exemplo, um sabão neutro é diferente de um sabão em pedra, que é muito mais agressor da pele, né? É comum os pacientes chegarem usando sabão de coco, às vezes fórmulas caseiras de chá para aplicar porque algum vizinho ou alguém indicou, e isso acaba agravando o problema. Então tem que ter muito cuidado, porque pode até causar outro tipo de problemas com o uso dessas automedicações ou orientações de terceiros. Onde aparece mais? Na cabeça? A senhora falou nos dedos? Então vamos tentar caracterizar a psoríase. A psoríase são lesões em placa eritematosas, ou seja, vermelhas, que descamam. Normalmente as escamas são esbranquiçadas e bem aderidas à pele e pode acometer regiões mais tipicamente couro cabeludo, cotovelos, joelhos, região em cima do bumbum, a região sacral e unhas. Isso pode ser hereditário? Uma família inteira ter um quadro assim hereditário? Pode ter relação familiar, sim. Com pacientes que têm um antecedente de psoríase na família, tem chance sim de ter até uma psoríase mais grave. Mentalmente, uma pessoa que tem psoríase, como ela é? Como era o comportamento dela? Olha, normalmente são pacientes mais abalados, que se recluem mais, não gostam muito de sair, já são desanimados porque já tentaram essas fórmulas caseiras que não funcionaram, ou até que fizeram acompanhamento médico com medicações de aplicar e não resolveu, até porque a psoríase não tem cura, Miguel. Então é bom a gente informar isso, que ela não tem cura, mas ela faz tratamento tópico, então? Para a maioria dos pacientes, sim. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E nesses casos mais graves, a gente oferece medicações de tomar, sistêmicas ou até injetáveis, que respondem normalmente bem. Bom, não tem cura, mas tem tratamento. Esse quadro mais grave, né? Ele chega a isso em quanto tempo do paciente relapso que não procurou um médico? É coisa rápida, pode ser demorado? Varia de paciente a paciente? Varia de paciente para paciente. Tem pacientes que ficam a vida inteira com quadro de psoríase leve, ela não piora. Mas aí se tem algum fator que desencadeia essa piora, às vezes infecções, uso de medicações, como eu citei anteriormente, e algumas práticas, como não hidratar a pele, tomar banhos muito quentes, isso acaba agravando o problema e pode piorar mais precocemente. Paciente que não gosta de tomar sol, vive socado dentro de um quarto, enfim, que tem uma vida mais reclusa, não por conta já da doença, mas ele já era assim, a psoríase tende a se agravar?
Tende. Interessante que a psoríase piora com essa não exposição ao sol. Então, é interessante que esses índices de pacientes com psoríase é mais elevado em países onde a incidência da radiação ultravioleta é menor. Ou seja, países nórdicos mais frios tem maior número de pacientes com psoríase. Então, o sol também é importante. É importante essa convivência e, em algumas situações, até a gente indica a fototerapia, que é o tratamento com a radiação ultravioleta. Então, a indicação médica e de tratamento seria aquela bastante preventiva de qualquer doença. Por exemplo, vida ao ar livre, saudável, exercício físico, alimentação balanceada, uma vida mental, psicológica, cultural bastante ativa, né? Exatamente. Isso é importante para a nossa saúde de uma forma geral. O convívio com as pessoas também, isso reflete no tipo de tratamento, que a gente falou das pessoas reclusas, mas tem outras que gostam, né, de estar sempre interagindo. Melhora o quadro? Melhora, porque melhora a sua questão de relacionamento com as pessoas. Então, isso acaba que ajuda no tratamento e na resposta do tratamento. Geralmente, como é que chega o paciente no consultório? O paciente, às vezes, chega já com diagnóstico, porque ele andou pesquisando, né, na internet, Dr. o Dr. Google. E outras vezes não, eles não têm nem ideia do que se trata. Então, muitas vezes o quadro está bem leve, a gente consegue já controlar precocemente, e outras vezes não, o quadro está bem mais grave ou até moderado. Então, nesses casos, a gente tem que orientações mais específicas para cada tipo de paciente. Qual é o paciente que procura mais? É o jovem, o maduro? Olha, de uma forma geral, o jovem hoje tem se preocupado mais. Os mais velhos vão quando estão num estágio realmente que não estão mais suportando a situação. Então, os jovens têm procurado mais. E as mulheres, de uma forma geral, são mais preocupadas com a saúde. Mas eu noto que cada vez mais os homens têm tomado essa consciência e têm procurado. Tratamento pelo SUS também tem? Tratamento pelo SUS também. Eu trabalho na Uncisal e atendo muitos pacientes pelo SUS e a gente tem visto cada vez mais um número de pacientes que procuram. A senhora falou que não tem cura, mas em quanto tempo o paciente tem uma melhora e volta ao convívio e vai melhorar sempre o quadro? Depende do quadro, do momento, né, que o paciente tiver. Se for uma psoríase grave, dependendo da medicação que a gente escolher, algumas semanas ele fica bem, se fizer tudo certinho, seguir as orientações. E os casos mais leves, mais precocemente, respondem melhor. Conversamos com a doutora Elvira Câncio, ela é dermatologista. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço. No próximo bloco a gente conversa sobre a lei que desburocratiza e simplifica processos sem necessidade de documentos autenticados. Até já.